Fala, galera focada! Fala, galera da Stat! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é um dia muito especial. Estou aqui com a minha irmã, Cristina Brasil, e vamos falar um pouco sobre a pesquisa na cirurgia. Então, nossa ideia hoje é desmistificar um pouco a ideia de que cirurgião não pesquisa, de que quem opera não estuda, não publica. Então, fiquei extremamente feliz dela ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Ela não é doida também de não aceitar. Tem como? Não tem como. Então, nossa ideia hoje é exatamente poder aproximar um pouco nossa audiência, aproximar um pouco esses dois mundos, né, que por vezes parecem ser tão distantes, mas que tem muita coisa em comum, tá? Vou acenar aqui para uma galera que já entrou, então sejam bem-vindos. Estamos no Instagram do Foco, no Instagram da Stat, no YouTube, no Spotify. Então, quem quiser curtir, quem quiser ouvir essa nossa conversa hoje, estará disponível em várias plataformas. Tina, primeiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter aceitado esse meu convite em nome do Foco. Tá aqui com tanta dedicação, estruturou tudo com o maior carinho possível. Conversamos bastante com o que a gente vai poder trazer informações relevantes, e você foi realmente brilhante nisso. Então, desde já lhe agradeço, porque eu sei que teremos uma hora de bate-papo muito bacana. Vamos começar. Primeiro, quem é Cristina Brasil? Que pergunta difícil. Eu gosto sempre de começar, né, primeiro agradecendo. Eu acho que um dos papéis, né, tanto em meu nome como da Stat, é aproximar a pesquisa, né, não só de cirurgiões, mas da sociedade. Eu acho que a rede social ele tem esse papel, né? Então agradecer imensamente o convite. Não é porque é meu irmão, mas com esse viés, declaro aqui o meu conflito de interesse logo no começo aqui dessa live, que é para mim um prazer estar discutindo esse assunto com vocês e tentar desmistificar um pouquinho, né? Tentar tirar um pouco a ideia de que pesquisa tá lá para quem tá dentro do laboratório com cabelo bagunçado, estilo Einstein. A gente tem que se aproximar. Com os hamsterzinhos correndo assim. Exatamente. Então a gente tem que desmistificar e tem que chegar pro nosso dia a dia. E para falar, né, quem é Cristina? Primeiro, filha de manhinha e painho. Então, doutora Cristina, doutora Elza. Mas, tirando as brincadeiras, eu sou fisioterapeuta de formação, especialista na área de uroginecologia e enveredada aí pela área da docência. Então, falar de Cristina é falar de uma educadora que tem uma missão de tentar simplificar o que é dito como complicado. Então, acho que, resumindo, eu sou fisioterapeuta, pesquisadora, docente. Tenho uma trajetória que começou lá em 2010, no curso de fisioterapia, na Escola Baiana. Segui engatando imediatamente no mestrado, como aluna especial, e depois engatilhei. Concomitantemente, estava fazendo a minha especialização em uroginecologia. Então, foi meio que tudo andando, né, paralelo. Estou agora na expectativa do meu doutorado, mas estou fazendo uma pós-graduação de cientista de dados e inteligência artificial, né? Então, tentando resumir um pouquinho a minha trajetória acadêmica, ela conversa na prática clínica, na fisioterapia urogineco, no ensino, na educação, de trazer mesmo algo mais simplificado, tá? E na pesquisa e na Stat, que é a minha empresa, que é em parceria com mais 3 grandes educadoras e pesquisadoras que têm essa missão junto comigo de desmistificar esse mundo da ciência, que não é um mundo distante, não é um mundo difícil, é na verdade um estilo de vida, né? Então eu acho que é isso que é Cristina Brasil. É uma figura sensacional essa menina. Tina, durante a sua trajetória,
que é uma trajetória extremamente bacana. Qual foi o ponto, qual foi o momento que esse mundo científico, que esse mundo da pesquisa, ele lhe tocou de uma forma que você entendesse que ali estava seu propósito, ali estava realmente a coisa que lhe dá tesão, que lhe dá prazer, que você virou essa chavinha assim? Tudo tem uma história, né? Tudo tem uma narrativa, uma jornada por detrás. E tudo começou no meu primeiro semestre de fisioterapia. Talvez essas histórias você nem saiba, hein? Estamos compartilhando aqui. Eu não sei. Eu sempre muito curiosa, estava sempre antenada às oportunidades da instituição, da Baiana. No primeiro semestre? No primeiro semestre. Eu ficava ligada no mural, né? Hoje, agora na pandemia, o mural tá um pouco distante. Não, tá meio sem movimento. Agora rede social, né? Vai o card, na minha época era um preso, né? Os cartazes. E no meu primeiro semestre teve um evento chamado Primeiro Simpósio Internacional de Uropediatria, tá? Lá no meu primeiro semestre eu fui, lá em Nazaré ainda, quando a Baiana funcionava, junto com o Gabriel Prado, o seu amigo ortopedista que estava aqui no foco. Ele já era, ele fazia parte do grupo de pesquisa do CEDIME, de Uropediatria, e eu fui por curiosidade. Simpósio internacional, eu sempre queria conhecer as possibilidades que a minha profissão poderia, né, abraçar, e era, primeiro, simpósio multidisciplinar, médico, físio e enfermeiro. Cara, eu achei, eu vou ali, internacional, e fui. Primeiro semestre, não sabia que existia fisioterapia uropediátrica, não sabia que existia nada. Eu entrei na fisioterapia porque era do esporte, eu achava que ia me dar bem com esporte, com lesão de atleta, achava que esse era meu caminho. Ou a musicoterapia, né, tratar a dor com a música, né? Então eu entrei achando que seria isso. Quando fui lá para esse simpósio internacional, eu encontrei duas figuras que me despertou, né, um propósito diferente, que foi a doutora Patrícia Lordeiro e o doutor Birajara Barroso. Um cirurgião, urologista, e uma fisioterapeuta uropediátrica. Né? Você não conhecia eles? Não conhecia ninguém. E de repente o tema era enurese noturna. Para quem não sabe, enurese noturna é uma disfunção que é a perda urinária durante o sono. E eu fui uma criança enurética. E nesse momento eu vi uma apresentação toda focada em dados, em inovação, em trazer o resultado para o paciente. E, inclusive, eu tive a oportunidade de vivenciar um atendimento com o paciente. Então eu fiquei no mesmo momento. No mesmo momento. Então eu falei assim, cara, que coisa massa! Mostrando resposta clínica, múltiplas profissões juntas, em prol do paciente. Eu falei, isso é lindo! Eu vou seguir a carreira de urologia, de uropediatria, e botei uma meta na minha vida. Eu vou ser amiga de doutora Patrícia Lordeiro. Primeiro semestre, tá? E fui atrás. O que era CEDIME, o que era grupo de pesquisa, porque eu sabia que para ter acesso era no grupo de pesquisa, e eu fui na cara e na coragem. No segundo semestre eu já fazia parte do CEDIME. Né? Então isso foi no final do meu primeiro semestre. No segundo semestre eu entrei. Aí não desgrudei mais. Eu consegui viver uma rotina dentro do CEDIME de assistência, que eu sou apaixonada, que eu amo atender minhas crianças, e de um olhar cético, de um olhar voltado para a pesquisa. Eu sempre fui curiosa, eu sempre fui investigativa, e eu falei, cara, eu quero ser isso, eu quero ser fisioterapeuta, uroginecologista, e eu quero estar na pesquisa, porque aqui eu tenho como descobrir e desvendar o melhor caminho para o meu paciente. Eu achei isso sensacional. E aí, óbvio, né? O conhecimento não vai cair de paraquedas, não é porque eu entrei no grupo de pesquisa, virou stat, virou bioestatística, mas foi o começo, né? Então, acho que o começo, o que despertou, no final do meu primeiro semestre, eu falei, é esse o caminho e eu quero seguir tanto a fisioterapia urogineco como a pesquisa. Elas vieram super casadinhas, né? Eu acho que foi mais ou menos então você viveu uma experiência precoce, né? Nessa empolgação, porque assim, vou falar pra você que é normal uma pessoa no primeiro semestre ir para um simpósio internacional e sair com tantas reflexões como você saiu, não é. Isso não é uma coisa habitual, né? E assim, mas você consegue olhar para trás e identificar que naquele momento essa semente foi plantada e que você tinha clareza de que você, tipo, achei o meu atrás, caminho. 10 anos? Eu em 2010.
há 11 anos atrás, você plantou a semente na sua cabeça de onde você queria estar. Eu cheguei em casa chorando, de alegria, de emoção, até me emociono quando lembro, porque foi uma coisa assim que eu descobri um mundo que eu não sabia que era possível. Primeiro, trabalhar em uma equipe multidisciplinar, porque eu acho que a visão de várias profissões em torno do paciente, para mim é isso que eu acredito que é saúde, aliado à inovação, aliado à pesquisa. Eu falei, cara, é esse caminho que eu quero seguir, é isso, eu encontrei o que eu quero. Ou seja, numa experiência, vamos dizer assim, inesperada, né? Porque assim, normalmente, às vezes esses simpósios e tudo, ele não tem assim, tanto impacto, não necessariamente, né? Ainda mais para uma pessoa tão jovem, né? Quando você vai ficando mais maduro, você vai tendo mais capacidade de entender as coisas, porque eu imagino que você nesse momento não tenha entendido nada. Você não estava entendendo o que estava acontecendo. O que me tocou foi o fato de falar de enurese. Pelo fato de eu ser uma criança, ter sido uma criança enurética, isso toca, né? Eu sofri muito com o xixi na cama, né? E eu ver crianças tendo a oportunidade de tratamentos não invasivos, com baixos efeitos adversos, isso toca. E eu devo agradecer sim à aleatoriedade, ao acaso, né? Algo que, inesperado no primeiro semestre, né? Você ter essa oportunidade de tocar de todos os sentidos. Então, virou realmente a chave nesse primeiro semestre. E isso é dito, né, por todos os professores que, ao longo da minha trajetória, falam, você se encontrou na URO desde o primeiro semestre. Você, né, seguiu a carreira desde o primeiro semestre. Eu já fui voltada para a URO. Óbvio que não fechando as outras portas, eu vivenciei estágio de esporte, vivenciei tudo, né? Eu acho que isso é muito bom, você vivenciar as oportunidades que a universidade te oferece, tá? Eu acho que isso é essencial. Mas eu consegui descobrir ali. Óbvio que vai ter gente que vai descobrir no final, no meio, isso é de cada um, isso não tem receita de bolo, mas tocou e tô aqui. Continuo fazendo as mesmas coisas, né? Pesquisa, URO, minhas duas paixões e ensinar. Né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Que bacana. Eu realmente não sabia dessa história, tá? Então realmente isso é inédito, não tinha a noção de que, primeiro que Gabriel interferiu de alguma forma nessa história. Então o Gabriel esteve aqui com a gente há 2 ou 3 semanas. Acho que ele vai ficar feliz de saber disso. Inclusive a gente tem foto desse momento. Eu, ele e minha amiga Mayara Pojuquinha, os 3 lá, com a cara assim, os 3 olhando com o olho vidrado, né? Tocou. Que bacana. Aconteceu. E aí você... foi uma mistura de coisas, né? Porque assim, houve uma comoção por conta da sua vivência que você passou. Houve uma comoção por conta da forma que você viu aquilo ser trabalhado. Então você viu o cirurgião conversando com o físio, trazendo aquilo tudo de uma forma diferente. Né? Uma abordagem distinta. E aquilo realmente bem bacana. E você nunca mais desgrudou dessa forma de trabalho, dessa forma de entendimento das coisas. Isso é realmente bem legal. Bem legal. Vê assim, eu não sei quem já teve a oportunidade de conversar com Tina sobre algum tema relacionado à pesquisa. É realmente empolgante a forma como ela fala, a forma como ela traz as vivências dela. Realmente é um olhar muito diferente. E aí, em cima disso, assim, um dos motivos que a gente tinha certeza que você era a pessoa certa para estar aqui hoje, há 2 semanas, eu acho, algum tempo também, nós conversamos com o Dr. Paulo Amaral, né? Cirurgião, extremamente experiente, 30 anos de atuação. E ele bateu muito na tecla de que uma das coisas que foi um diferencial na carreira dele foi a pesquisa. Ele sempre esteve num contexto de residência, sempre esteve convivendo com alunos, e ele bateu nessa tecla de que, olha, uma coisa que fez com que eu aprendesse muito foi que eu catalogo meus casos, eu documento, eu tenho meus resultados na mão, eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, o que eu posso entregar. E ao longo de uma trajetória grande, aquilo chamou a nossa atenção e já tinha a programação de Tina estar aqui hoje, mas aquilo reforçou mais ainda essa importância de aproximar. Eu acho que essa é a nossa ideia, Tina. Eu acho que assim, que você primeiro traga pra gente a ideia do que você acha que faz com que exista uma barreira tão grande
para o cirurgião fazer pesquisa e como que a gente pode quebrar um pouco essa barreira. Então comece falando assim, o que você acha, o que faz com que você acredite que exista assim, quando a gente compara, eu sou cirurgião vascular e efetivamente a qualidade, né, das pesquisas nas áreas cirúrgicas e tudo são diferentes. E fala um pouquinho, Tina, por que você acha que é tão difícil para o cirurgião fazer pesquisa, por que existe essa barreira? Perfeito. Acho que primeiro, eu acho que a dificuldade da pesquisa, ela não está só na cirurgia, né? Eu acho que se você for conversar com todos os profissionais, independente de ser médico, enfermeiro, clínico, cirúrgico, vai ter aquela repulsa por pesquisa. É a resposta imediata, né? Afinal, pensar através do método científico é contraintuitivo, porque nossa mente é crente. O método ele não é crente. O primeiro princípio do método é o ceticismo, é ser crítico. Então a nossa crença ela tem que sempre deixar de lado, né? Então fazer pesquisa é difícil. É desconfortável. É desconfortável porque mexe com destruir uma crença sua. E isso é difícil, independente de qual seja o cenário. Mas na cirurgia tem algo pitoresco, tem algo que vem do histórico, né? A cirurgia, ela vem muito de resoluções mecânicas, mecanicistas, de que tem lá, tiro, resolvo, né? É essa a roupagem que está por detrás da cirurgia, e isso vem atrelado com um conceito da medicina baseada em evidências, que é o que a gente chama de plausibilidade extrema. O que é plausibilidade extrema? Eu tô lá dentro de um avião, tá? E eu quero testar se pular de paraquedas previne mais mortalidade ou eventos maiores do que pular sem paraquedas. Não faz sentido nenhum fazer uma pesquisa desse sentido, porque é óbvio, né? E aí o que é o pensamento do cirurgião em sua história, aí eu tô falando de história, do começo da cirurgia, ele transformava as suas ações em plausibilidade extrema, né? Eu tô, né, a sangria, né, como era desenvolvida lá atrás, faz sentido, vou botar, não preciso testar. E às vezes o pensamento do cirurgião era achar que tudo era para plausibilidade extrema, né? Ah, eu fiz uma cirurgia com um paciente que infeccionou, opa, na próxima eu vou usar o antibiótico profilaxia. E assim era tomar decisão. Plausibilidade extrema. Mas isso não é plausibilidade extrema. Plausibilidade extrema é realmente quando o óbvio está na sua frente. Então o paciente está estancando o sangue, você vai ter que parar. Isso é óbvio, eu não preciso fazer um ensaio clínico sobre isso. O paciente está lá tendo parada, eu vou fazer massagem, desfibrilar, seja lá o que for. Isso é plausibilidade extrema. Agora, usar um antibiótico profilático para garantir infecção, aí já muda. Então, essa falta de entendimento do que é plausibilidade extrema na sua essência da medicina, vem com aquela narrativa linda, mas na minha experiência clínica funciona. Ah, operei uma, teve infecção. Na outra eu botei um antibiótico, não teve, o antibiótico resolveu. Qual é a probabilidade para teste de um paciente ter infecção pós, né, determinadas cirurgias? Então, essa linha de raciocínio para uma ação que é extremamente mecanicista começou a vir, não, eu já faço isso há 30 anos, então vou mudar minha técnica. E aquilo foi sendo repassado, né? Se eu faço, eu ensino para você, que ensina para o outro, e quando você vai... Só vai parar quando um questionador chegar, mas por que só essa funciona? Eu nunca vou esquecer de um caso, né, não é cirúrgico, mas na área de intensiva, né, de UTI, eu tava lá, paciente com síndrome aguda respiratória, a professora tem que botar na posição de prona por tantas horas, eu nem me lembro mais. Mas por que esse horário? Por que esse tempo? Nunca esqueço. Totalmente aleatório. Gleide Glícia vai estar aí escutando a gente e vai lembrar. Ela automaticamente tremeu assim, que pergunta é essa? E ela foi atrás da meta-análise, da Cochrane, e que foi pra descobrir por que tinha, porque o único estudo que tinha testado com aquele tempo. Era a única. O único que foi, botou a prova em jogo, botou a pele em jogo pra ver, foi aquele tempo que foi. Então, assim... Era o que tinha. Então, se a gente não tem esse olhar crítico, esse olhar questionador, as técnicas vão se passando, né? Então, assim, eu acho que é muito... Essa dificuldade do cirurgião, desse pensamento mais mecanicista, confundir o conceito de plausibilidade extrema, que a gente não sabe o termo, né? Mas a gente acaba, eu vou fazer um ensaio clínico para testar se eu vou fazer safenectomia com esse ou daquele jeito, sei lá como é que é. Entende? Então eu acho que é muito nesse sentido que vem esse processo, primeiro, de dificuldade de não achar que é necessário a minha técnica, que eu já faço tanto tempo, mas a cirurgia,
não é só isso. Não. Eu tenho pós, eu tenho pré, eu Sim, tenho... não. Sem pensar no ato cirúrgico propriamente dito, o exemplo do antibiótico, é muita coisa que está envolvida, que tem muitas possibilidades sim, tem grandes cirurgiões, Sim, né, que pesquisadores, realizam pesquisas, claro. né? Então, assim, eu acho que a dificuldade veio daí. Eu acho que... É um pouco da história da cirurgia que foi ocorrendo dessa forma. Na sua rotina, você convive, eu não sei se você também sabe a história da pesquisa nas áreas clínicas, mas assim, quando você olha historicamente, você acha que o clínico, de alguma forma, ele seria mais questionador ao longo da história, de tipo assim, não aceitar que tal remédio funciona melhor que aquele, não, assim, é como se o cirurgião testasse menos, o clínico ele testa mais. Vamos puxar a cardiologia, né, a especialidade clínica, né, ela é a principal área na pesquisa. A cardiologia é a principal do Brasil. Do Brasil. É a área que mais pesquisa. Testando. Mais que oncologia. Mais do que oncologia. A cardiologia. E aí eu falo, né, de grandes ensaios clínicos, porque a gente também tem que pensar que a pesquisa, tem muitos aspectos que estão envolvidos, né? Então a gente pode pensar também na indústria farmacêutica, Sim. que é o interesse de quem é aquilo, qual é a doença mais prevalente. Isso tudo move o mundo por detrás da pesquisa, né? Então, mas a cardiologia cardio e Isso neuro Brasil, são as melhores. Brasil. As melhores pesquisas, né? Vem dessas duas áreas que tem muito, né, experiência. E assim, eu acho que a falta desse pensamento mais mecanicista, isso é opinião, não é baseado em evidências, tá? Isso é opinião. Eu acho que o histórico mais resolutivo, visível do cirurgião faz ter esse, né? Entendi. Porque assim, rotina carregada. Não, todo mundo vai ter isso, todo mundo vai ter falta de tempo. Então isso não é justificativa entendi. que tem um olhar diferente do cirurgião. Você não acha que é porque o cirurgião tem mais tempo no centro cirúrgico, então ele não tem tempo para fazer pesquisa? Você não acha que é uma questão de tempo? Não, eu acho que a resposta não é tempo, porque tempo vai ser difícil para todo mundo. Não é questão de métrica, porque o cirurgião é um campo riquíssimo de mensurações, de desfechos imediatos, mais fáceis de mensurar. Então, assim, eu acho que é muito mais dessa coisa, do modo mesmo, né, automático. Eu já faço assim, resolutivo, resolve o problema do paciente. O clínico, ele tem um follow-up de acompanhamento maior. Não é eu dou agora o medicamento, você vai ter resultado, na grande maioria das vezes, né? Então, eu acho que é muito nessa linha. Entendi. Isso faz com que a aceitação, né, das condutas nas áreas clínicas, você sente que ela passa por um... Como é que eu vou lhe dizer? Filtro. Um filtro, né? Um filtro. Eu acho que é. Um filtro. Isso refere na qualidade da pesquisa. Compare. Né? E sem contar, óbvio que eu não tenho como deixar de falar, que quando a gente pensa em nível máximo de evidência, ensaio clínico, randomizado, controlado e etc., no cirúrgico, determinados procedimentos, determinada pesquisa de investigação, não dá para cegar o cirurgião, né? Não dá para mascarar. Antigamente, quando não se tinha ética em pesquisa, o paciente poderia entrar no centro cirúrgico para cirurgia de joelho, abrir, não fazer nada e suturar. Hoje Isso em dia, há quanto tempo? 30 anos atrás. Há 30 anos atrás Poderia era fazer possível isso. o cara entrar no centro cirúrgico, Agora, abrir, e- ninguém fazer nada, fechar para testar o Não. placebo. Ou seja, a metodologia acima da ética. Hoje em dia, jamais. Desde 1996, com a primeira resolução ética da gente, depois de 2012, isso é impossível. A gente tem que pensar que é um equilíbrio, né? A gente tem que pensar na metodologia, a gente tem que pensar no benefício clínico do paciente. E é possível, sim, testar de boa qualidade, sem precisar do cegamento do cirurgião, que a gente fez até uma brincadeira, Tem outras Tem outras formas. formas de tentar minimizar os nossos vieses humanos, né? Os Entendi. nossos vieses cognitivos, que isso pra mim é que tá muito enfronhado na nossa área clínica, no nosso tomada de decisão. A gente ama a crença, a gente quer um remédio milagroso, a gente quer, como a gente, né, funciona. Pense aí no horóscopo, quem nunca acordou aqui, viu lá, você vai brigar com sua mãe. Tu não dorme enquanto não brigar. Isso é mente crente, né? Não brigo com ela não, porra. Não brigo com minha mãe não. Então é muito nesse sentido. Eu acho que a ideia, eu acho que vai por aí, né? Dessa Então, dificuldade. não sei, vou fazer o contraponto, né, do lado de cá. Eu vou me defender. Defenda. Me defender. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho, de uma forma geral, é que assim, o trabalho cirúrgico, por vezes, ele é quase artesanal. E daí vem aquela máxima do cara que está operando do jeito, né, que ele aprendeu, ou do jeito que ele
do jeito que ele entende que é o melhor, e ele vai galgando bons resultados. As coisas vão dando certo. Dele. Não, na visão dele, obviamente, na visão dele. O cara tá lá operando, tá dando certo, né? Dentro da forma que ele vê. Ele se vê numa situação, muitas vezes, de que, tipo assim, pra que mudar? Quem tá ganhando não se mexe. A gente escuta muito isso, assim, nas rotinas, né? Ah, se eu aprendi a fazer de um jeito e vem dando certo, não vou mudar, porque, né? Pode ser que... quantas e quantas vezes, né? Você já ouve isso falar, você até conversa às vezes com cirurgiões mais experientes e traz alguma coisa assim. Não, mas eu faço assim há 30 anos e os meus resultados são bons, eu não tenho o que mudar. A sua sensação é de que esse pensamento ele está muito mais embasado na crença pessoal, Aí não sou eu que estou dizendo não, aí é baseado em evidência. A nossa heurística, né, o nosso pensamento, ele é crente. Então se você pergunta... Heurística é minha prima, heurística, o que é Vamos pensar no nosso modo de pensar, tá? Ele tem um caminho, tá? Ele tem um caminho. E se você perguntar, não só para um cirurgião, tá? Se você perguntar para um clínico, qualquer que seja, uma determinada doença, o tratamento que ele utiliza, ele vai dizer que funciona e por isso que ele aplica. Mas se você perguntar quantos pacientes você já atendeu que teve a resolução completa, que não ficou, ele não vai saber te dar isso. Porque o que acontece? A gente fica na cabeça com resultados positivos. Os resultados negativos, a gente, esquece. Isso é mental. Isso é mental, não é maldade. Não é maldade. Por isso que é difícil pensar com base no método científico. Porque a ideia do método científico é tentar minimizar essa forma da gente pensar. Então, se eu perguntar aqui pra vocês, pra você, quantas safenectomias você fez que teve resolução, que não teve, sei lá, qual é o desfecho primário, você vai falar, não, meus pacientes são... Tá eu já respondo pra você. Tá todo mundo bem, foi sucesso. Mas será que foi mesmo? Qual é o desfecho importante? Né? Vamos sair da linha da safenectomia. Uma cirurgia, sei lá, que tenha riscos de complicação. Vamos supor que levou a óbito. O profissional vai esquecer. Não é maldade. Ou, se lembrar, ele vai dizer, mas a paciente tinha tais e tais comorbidades. Tem sempre uma justificativa. Esse é o nosso modo de pensar. Nós, que eu digo homo sapiens. Ser humano. Então é difícil. E essa narrativa, na minha prática funciona, pelo amor de Deus. Isso já foi, né? Já deu, né? Não então, convence mais Não ninguém. convence. Vou dar um exemplo aqui que a gente está vivendo na vida real, a pandemia, né? Esses medicamentos milagrosos, não vou entrar aqui em detalhes, mas se você perguntar para qualquer um que prescreveu qualquer um desses aí, no meu consultório, todo mundo ficou bom, ninguém morreu de Covid. É a mesma analogia da cirurgia, a mesma analogia de qualquer cenário. Então acho que a gente tem que mudar um pouquinho o nosso modo de pensar. Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui tem 100% de resultado, até porque se você tem 100% de resultado, é mentira. Isso é a primeira máxima também da pesquisa. Sim. Pegou um artigo, 100% de eficácia, é mentira, é balela, eu nem leio. Não tem Não como dá. ser. Não tem. A gente lida com o ser humano, a gente lida com um modelo multivariável, mas para além do biológico. Existe uma coisa chamada mente que interfere 100%. Não é à toa que existe o efeito placebo. Então eu acho que a gente tem que pensar e tentar desconstruir, né? E por isso que é interessante a fala de Amaral quando ele planilha os resultados dele, quando ele coloca no papel. Isso, gente, serve para tudo. Serve para economia, esse olhar mais arrumado e organizar o que você está fazendo. Você consegue ver, poxa, eu fiz tantas cirurgias, tantas teve que reabordar, você contabilizou o seu negócio, aí você não tá caindo na sua armadilha de... Você não fala baseado na sua cabeça, no que o você que lê. acontece que eu já vi? A galera começa montando os seus resultados e às vezes omite os resultados negativos. Sim. Entende? Esquece, ou então... Esse aqui... pode ser maldade, pode não ser, mas a gente tem que saber que a nossa mente funciona dessa forma para fazer de uma forma diferente. Eu acho que é por aí. Uma coisa que você falou aí e veio à minha cabeça é que às vezes o que acontece também nessa esfera é de que hoje não, há algum tempo se fala em medicina baseada em evidências, né? E aí, muitas vezes se utiliza uma tipóia de que nessa cirurgia, nesse procedimento, eu não tenho tantas evidências. Então, meio que assim, como se fosse uma licença poética
para o cara fazer o artesanato que vier na cabeça, né? E aí, assim, eu acho que você, melhor do que ninguém, me corrija se eu estiver errado, pode trazer a ideia de que, assim, quando se fala em medicina baseada em evidência, não quer dizer que você precise de um estudo duplo cego, controlado, para você tomar sua decisão, né? Porque, claro que, se tiver, maravilha, mas a ideia da medicina baseada em evidências é que você possa utilizar a melhor evidência que existe, e às vezes é um estudo de caso. Um estudo de caso, é um relato, é o que tem, conectar aquilo que é o que tem, com o que você sabe fazer, com a expectativa do paciente, é isso. E às vezes utiliza-se desse termo relativamente novo, né? De que, eu não tenho evidências para fazer tal coisa, então eu faço o que eu quiser. E não é bem assim, né? Primeiro, eu acho que o erro está em rotular. A partir do momento que você rotula medicina baseada em evidências, quem já não gosta de pesquisa, eu não quero nem saber o que é isso. Então você faz... Eu não faço esse tipo de medicina, eu não faço não. Eu faço medicina baseada em crença. Bota o horóscopo aí que funciona. Não faz sentido. Né? Eu acho que primeiro começa errando pelo rótulo, né? Mas entender que medicina baseada em evidências é procurar o melhor caminho, o caminho mais assertivo. E esse caminho mais assertivo vai envolver milhões de habilidades. É saber, sim, qual é a melhor evidência disponível. Isso não é o que o seu professor disse. Sim. Que aí é a evidência do professor, não é a sua. Sim. Né? Então, saber a melhor evidência disponível. Saber o que você sabe fazer. Não adianta a cirurgia YZ ser a melhor se você nunca operou, esqueça. Né? Eu acho que você tem que entender que experiência clínica conta muito. Valores e expectativas do paciente conta muito, intuição. E quando a gente fala de experiência clínica, velho, é algo que não tem por onde fugir. Vai contabilizar o tempo, né? A curva de aprendizado de um cirurgião, isso é contabilizado para avaliar estudos, né? Você saber quem fez a cirurgia e quanto tempo ele faz e quantas cirurgias ele já fez no ano, isso é marcador de avaliar um estudo em cirurgia. Porque é totalmente diferente você avaliar um estudo que foi feito por residente, não querendo jamais desmerecer nem nada disso. E uma pessoa que já faz 20 anos aquela cirurgia. Né? Então, isso é um marcador de avaliar artigos na área cirúrgica. Então, é entender que não existe outra forma de fazer medicina. Então, quem está ouvindo aí, escutando a gente, medicina baseada em evidência é fazer medicina. Não existe outra forma. Ponto. Não é medicina baseada em crença. É juntar esses três pilares. Que tá tão difícil no mundo de hoje, você escutar o paciente, você saber o que ele quer. Isso na oncologia é muito forte, né? Você tem lá um quimioterápico que prolonga a vida do sujeito em 6 meses, mas cai qualidade de vida. É o médico que vai definir o que... Não. Isso é MBE. É você juntar isso daí, né? Saber custo-benefício, né? O quanto que vale a pena mudar essa técnica, fazer. Vale a pena... Né, investir nessa cirurgia vai trazer benefícios para o paciente ou vai trazer benefícios para o cirurgião? Né? Vale a pena. Em nome de quem isso está sendo feito? Será que... E aí entra o conflito de interesse das indústrias de dispositivos médicos, da indústria farmacêutica, que se nós, profissionais de saúde, não soubermos saber esse filtro, a gente se deixa levar pelo mundo do dinheiro. E aí, infelizmente, aí entra meu lado cientista, pesquisadora, que pra mim o beneficiado de tudo isso tem que ser o meu paciente. Com certeza. Né? Então, é algo que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Eu acho que seguindo esse caminho. Você tem várias coisas aqui passando na minha cabeça nessa chuva de informações. Eu acho, Tina, que assim, no meio de tanta coisa que você falou, é importante que a gente diferencie, né? Que quando a gente fala em pesquisa em cirurgia, às vezes vem a ideia, né, de que ser pesquisador, né, assim, não, vamos fazer um ensaio clínico e tal, até que vamos catalogar os dados e tal. Ok, se o cirurgião conseguir fazer tudo isso, maravilha, melhor do mundo. Mas me conte, partindo do pressuposto que eu não quero pesquisar. Eu não quero pesquisar, mas eu entendo que... Você não quer ser pesquisador. Eu não quero ser pesquisador. Mas eu quero ser um cirurgião e eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, tá? E a gente está chegando à conclusão que se eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, eu preciso conectar a melhor evidência, eu preciso conectar a minha experiência, eu preciso conectar a expectativa do paciente. Para que eu possa puxar a melhor evidência, eu preciso estudar. Exatamente.
quais são as habilidades científicas que você acha que são valiosas ou imprescindíveis para que o cirurgião que deseja oferecer o melhor para o seu paciente possa ter na sua cartela de informações? Não que ele, se ele puder contribuir para a ciência, melhor ainda. Melhor. Perfeito. Mas vamos partir do pressuposto que ele não quer pesquisar, mas ele quer oferecer o melhor para o doente dele. 5 coisas. 5 habilidades que não só o cirurgião, mas que todo profissional de saúde, ele precisa ter na sua na caixinha de carreira. ferramenta. Na mochilinha, né? No cinturão do Batman, o que for. Primeiro, senso crítico. Sim. Tá? Eu vou falar depois um pouquinho de cada coisa, mas o primeiro é senso crítico. Segundo, conhecimento básico de conceitos de metodologia. Terceiro, conhecimentos básicos da bioestatística. Inglês e ferramentas para buscar informação confiável. Por que são essas 5 coisas? Tá? Primeiro, senso crítico aí vai para todo mundo. A sociedade deveria ser mais crítica. Tá? O que é ter senso crítico? Antes de sair na euforia, né, recebendo no zap da tia informações, vamos ver se aquilo ali faz sentido. Exemplo. Circulou pelos WhatsApps que ozônio mata o coronavírus em 10 segundos. Haveria motivo para a pandemia durar 2 anos? Se fosse tão simples assim? Então, a partir do momento que você recebe a informação, você precisa ser crítico. Você não pode sair aí o louco acreditando em tudo. Então, senso crítico é necessário, tá? Para tudo. Questionar é necessário, não ficar acreditando, tá? Isso serve para meus alunos que estão ouvindo aí, tá? Estão escutando. Segundo, entendendo o conceito básico de metodologia, porque você vai escutar, né, que eu testei a eficácia através do estudo observacional, você sabe que não vai, então você não vai perder seu tempo estudando aquilo que não responde ao objetivo proposto. Então, entender da metodologia é entender o básico. Eu não quero que aqui ninguém saia o pesquisador, mas entender o que são os tipos de estudo, quais são os vieses que tem num artigo, viés de seleção, cegamento. Isso é importante, porque você só avalia uma informação se você souber os conceitos para poder, aqui tá errado não. Então, acho que conceitos de metodologia é imprescindível. Terceiro, que aí todo mundo já deve estar arrancando os cabelos, bioestatística. Eu segui a área da saúde para fugir da matemática e vem essa menina falando de bioestatística. Quando eu falo de bioestatística, eu falo de probabilidade. Sim. É entender que ninguém é dono da verdade, é entender que um exame quando é feito, ele tem uma probabilidade daquele resultado ser confiável ou não. Que não é fazer uma anamnese onde você vai perguntar tudo pro paciente que não tem nada a ver com o problema, vai pedir 1000 exames que não tem nada a ver com o problema, vai pedir e vai prescrever milhões de tratamentos. Não, você precisa ter uma linha de coerência, e para você ter uma linha de coerência, você precisa entender de probabilidade. Você precisa entender da magnitude do efeito daquele tratamento, né? Então, isso é necessário. Então, esses 3 pontos. Quarto ponto, inglês. Não tem como. Mas eu não gosto. Ok, o problema é seu, mas você precisa saber lidar com isso. Por quê? Eu não gosto de alface. Pois é, a informação boa, infelizmente, não vai estar na língua portuguesa, né? Então, assim, os melhores pesquisadores do Brasil vão publicar em inglês. As melhores coisas estão em inglês. Mesmo então, um produto nacional, ele é dolarizado. Pois é, e a revista científica brasileira agora já tá todo mundo mudando e só aceitando revista em inglês, só artigo em inglês. Por quê? Para aumentar a visibilidade, todo mundo quer ser lugar no sol. Né? Então, as próprias revistas nacionais estão publicando em inglês. Por quê? Porque aumenta a visibilidade, aumenta o poder de citação. Se aumenta a citação, aumenta a fator de impacto. Se aumenta a fator de impacto, ela é mais bem vista. Em português, a regra é clara. sabe. A regra é clara, a politicagem tem em todo mundo, o sistema de métrica tá aí também no mundo da ciência, então não tem por onde fugir, né? E hoje, graças a Deus, existem ferramentas que estão muito mais modernas, né, de tradução. O Google Tradutor, que funciona por algoritmos, né, de inteligência artificial. Então, quanto mais vocês usam o Google Tradutor, mais ele melhora o modelo. Né? Então, usem, né, porque isso é baseado na inteligência artificial. Isso ajuda e vai melhorando. Se vocês pegarem uma tradução feita pelo Google Tradutor há 10, 20 anos atrás, é totalmente diferente do que é feito agora, por conta dessa usabilidade. Então, o inglês é essencial. E o quinto ponto é, onde eu vou buscar esses artigos? Vai ser, eu vou buscar na Wikipédia, eu vou buscar no Google, na Barça. Então, eu acho que entendendo desses 5 pilares, você consegue atrelar, né, muito bem
a fonte, né, de como chegar. Eu acho e que isso é inegociável. Inegociável. Você querendo ou não, você é profissional de saúde, tem que sair dessa máxima de Ctrl-C, Ctrl-V, porque meu professor lá na graduação falou, tá, e quem se informou, você teve Covid lá na graduação? Não teve. Sim. Né? Então, se você estivesse rodando em uma UTI, você ia buscar onde? Ah, vai ligar pro seu amigo da outra UTI para dizer o que ele faz lá? Pelo amor de Deus, né? A gente busca tanto autonomia médica, né? Então a autonomia médica precisa ser baseada em evidência. Né? Não é só o direito de fazer o que quiser, ele precisa ter por detrás aí Eu acho que a pandemia descortinou, né, bastante o quanto nós profissionais estamos perdidos, cegos, sem saber o que fazer. Fonte principal de informação, WhatsApp. WhatsApp da tia. WhatsApp da tia. Eu acho que esses 5 pontos aí, eu acho que... Isso é complicado. Até assim, com todo respeito à tia, né? Mas a tia, beleza, confiar no WhatsApp. Mas quem trabalha com saúde não pode se apoiar nisso. Não, de jeito nenhum. E vamos imaginar que eu sou um cirurgião e eu quero começar a pesquisar. Eu entendi que eu tenho habilidades que eu preciso ter, mesmo que eu não queira pesquisar, mas eu quero ir além. Quero ir além, eu quero catalogar meus dados, eu quero pesquisar. E aí? O que é que eu faço? Por onde que eu começo? Vamos lá. Existem 4 pilares que eu acho que definem o início de uma carreira de um pesquisador, tá? Não vou mandar ninguém fazer mestrado e doutorado, eu não acho que é lá que a gente aprende a ser pesquisador, não. Mas assim, eu acho que os 4 pilares, primeiro, que pra mim é o mais difícil é ter vontade, é querer romper o paradigma de ir pra um novo, né? Sair da zona de conforto. Tudo que sai da zona de conforto dói, machuca, mas só daí que vem o crescimento e o aprendizado. Então o primeiro ponto é vontade, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Segundo, compreender o processo, né? O que é que eu preciso fazer para fazer uma pesquisa? Como que funciona? Porque não adianta também ir lá na louca, não, vou ter que fazer a planilha dos meus dados, tá lindo, planilha meus resultados, publico. Não é assim que funciona o jogo, né? O jogo não é esse. Então, entender as etapas, entender o passo a passo, eu acho que isso é essencial. Atrelado ao terceiro pilar, que é a organização. Se você não é organizado nos seus atendimentos, se você não é organizado nos seus prontuários, você não vai ter como estruturar algo de qualidade. E aí, graças a Deus, nesse processo de organização, tem ferramentas infinitas que podem ajudar, né? Hoje os prontuários, né? Cada software que tem, ele já é de marcar, né? Objetivo, né? Porque não adianta, né? Fazer pesquisa não é pegar um histórico e escrever tudo, porque depois para você tabular isso, você tem que ter um pensamento organizacional do que você quer, onde você quer alcançar. Eu acho que então a organização é um ponto fundamental. E o último pilar, eu acho que é a ética. Aí você vai estar olhando assim, ética. Ética tá no atendimento, ética tá na vida. E muita gente tá passando do ponto, tá deixando de lado a ética e com o discurso que é em prol da pesquisa. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente pegando prontuário de paciente sem autorização. Tem gente subordinando o participante a fazer pesquisa. Tem gente que faz participante da pesquisa de cobaia, o que não é, tá? Cobaia já caiu desde a época lá do nazismo, não. Se você hoje é participante da pesquisa, se você é um voluntário do ensaio da Pfizer, é opção sua. Você tem autonomia de entrar e sair. Tem uma pesquisa, inclusive, que está muito linda, desenvolvida aqui no Brasil. Então, assim, a ética, ela precisa, né, tá lado a lado. O prontuário não é seu. O prontuário é do paciente. Porque, às vezes, né, isso na nossa empresa, muitos profissionais solicitam a gente, eu tenho aqui vários prontuários, eu quero sintetizar os dados dos meus resultados. Eu falo, parou aqui. Primeiro vamos pensar o que é ética em pesquisa, vamos pensar no que é ética médica. O prontuário não é seu. Então acho que esses 4 pilares, eles conseguem caminhar num processo de fazer pesquisa. E tem um bônus, né? Que é trabalhar em equipe. Eu sou super adepta a fazer coisas em equipe, a dividir e compartilhar tarefas. O difícil é encontrar uma equipe que caminhe junto com o propósito. Você não tá na equipe arrastando os outros. Exatamente. Né? Então, assim, esse é o bônus, porque é possível fazer pesquisa sozinho? Mas é mais difícil? Mas se você tiver esse bônus, essa habilidade de ter pessoas que caminham com você e dividir tarefas, é bom pra todo mundo. Entendi. Então, eu acho que trabalhar não fica em equipe... pesado pra ninguém e viabiliza muito mais coisas. Perfeito. Eu acho que é esse o sentido. Maravilha, sensacional. Realmente
Dá até vontade de começar. Tamo junto. Dá vontade. Tamo dá junto. vontade. Você tem uma equipe montada do seu lado. Dá vontade. Ô, Tina, assim, queria aproveitar sua presença aqui. Eu não sei se ficou claro também para todo mundo, além de pesquisadora, fisioterapeuta, Tina é professora do curso de medicina, ensina para 8 semestres? 8 semestres na Unime e 1 semestre na Baiana. 8 semestres na Unime, na professora da Baiana, então há, sei lá, 6, 7 anos? 2017 eu comecei a ensinar. 17, 18, 19, 20, 24 anos, 5 anos. Há bastante tempo ela já convive com muitos estudantes de medicina, né? E convive diariamente, porque ela não é aquela professora de uma vez na semana, é uma professora todo dia, o tempo inteiro, WhatsApp e e-mail, então já há vários anos convivendo com isso. Com tanta convivência, com tanta a vivência que você tem com os estudantes, o que é que você espera de um bom aluno? Para que você fale assim, poxa, esse estudante é bom. Essa é uma pergunta massa, porque, primeiro, o que é bom aluno, né? No momento da pandemia surgiram gênios. Como assim, Tina? Todo mundo tira 10. Prova online, todos os acessos às informações, prova coletiva, surgiram verdadeiros Einsteins, né? Então, o que é bom aluno para mim não é métrica de nota. Nota é um sistema no qual nós somos inseridos aí desde a época lá atrás, então nota para mim não é bom aluno, né? O que é um bom aluno? Acho que primeiro a gente não é entender... nota, eu não estou falando de nota nesse contexto. Quando para mim o que é bom aluno é aquele que é um cara proativo, que quer aprender, né, a todo custo. Curioso, né? Eu acho que é aquele aluno que se mostra interessado, né? E quando eu falo aprender, aqui também vai uma outra coisa que às vezes as pessoas não entendem o que é aprender. Né? Aprender vem de apreensão, né? Vem de realmente entender, de fazer sentido, né? Por que tanta gente tem dificuldade em bioestatística, em histologia e bioquímica? Porque não vê sentido naquilo. Né? O aprendizado, uma das bases do aprendizado é fazer sentido para a pessoa. Né? E para fazer sentido, o professor tem que rebolar. Tem que... Porque cada um vai sentir de uma forma. Né? Então, eu acho que entender que o bom aluno é aquele que está sempre buscando aprender. Eu quero seguir ortopedia, mas eu tô atento na minha aula de cardio. Parece clichê o que eu tô falando, parece, mas é óbvio, ele precisa disso para fazer a prova. Mas infelizmente a gente vê perfis de aluno que, assim como eu escolhi lá atrás que eu queria seguir a área de urologia, e vai, né, só focado naquilo, esquece, eu só quero aprender urologia. E não é assim. É especialização precoce. Exatamente, eu acho que tá sempre nessa proatividade. E aí eu digo mais uma coisa, eu acho que na graduação a gente tem a oportunidade de vivenciar milhões de coisas. E na graduação a gente não tem tantas responsabilidades como a gente tem na vida profissional. E eu acho sim que é interessante vivenciar a pesquisa na graduação. Eu acho que você, né, aguça habilidades interessantes. Então eu acho que aquele bom aluno que normalmente ele é proativo, ele quer aprender, normalmente ele vai buscar a pesquisa. Normalmente ele tem, né, esse intuito. Então acho que a palavra que resume um bom aluno é querer aprender e ser proativo. Tá querendo, né, e não querer aquilo caindo no colinho, né? Aquela informação mastigadinha, eu quero aprender, eu quero fazer questão, eu quero vir para aquilo, eu quero pedir para doutor Eutímio para acompanhar ele na cirurgia. E quando eu entro no centro cirúrgico, eu vou estar lá no centro cirúrgico. Eu não vou estar lá na sala de espera no celular fazendo viajando, selfie. Né? Então eu acho que o bom aluno é aquele que quer aprender. E isso, galera, a gente tem que saber que o mundo ele vem evoluindo, vem mudando. E que às vezes a gente tem que ter essas habilidades de estar presente. E quando eu digo presente, é presente tudo. Porque às vezes não é pouco presente. As pessoas conseguem coisas maravilhosas. Vou pra Harvard ficar lá no laboratório de neuro. Aí você pergunta, você tá aprendendo o que lá? Só ver foto, só ver... Não tô entregue. O corpo tá lá, mas a cabeça tá em qualquer lugar mesmo lá. Exatamente. Então eu acho que o bom aluno é aquele que tá querendo aprender, tá proativo,
tá no seu lado, tá? Ô doutor, deixa eu ir pra outra, deixa eu ver outra coisa. Eu acho que esse é o bom aluno, não é o aluno que tira 10. Perfeito. Não tenho métricas disso, nota pra mim, é só algo que a gente tem rotineiramente tentado pegar um pouquinho das pessoas que passam aqui no foco, né, dessas habilidades de um bom aluno, e isso é uma coisa que realmente é muito batida, né? Essa questão da proatividade, da curiosidade, do não aceitar as informações e as realidades, né? Como elas são. Eu estou na faculdade, mas está muito ruim porque não tem isso, não tem aquilo, e a pessoa buscar, ela ir atrás, ela correr, ela não se contentar, não se conformar. Eu acho que um aluno conformado, né? Não rebelde, mas rebelde. Conformado. Agora eu vou trazer outro lado, o lado do professor, tá? Muitos professores não gostam desse tipo de aluno. Porque tem medo. Entendi. Eu nunca esqueço, né? Depois que eu fui aluna lá na Baiana e passei a ser professora, eu recebi os feedbacks de quem hoje são meus colegas de profissão, né? Sim, já se formaram. Já se formaram. Não, e são professores. E ele falava, Tina, eu tinha medo de você. Eu não queria que você ficasse na minha tutoria. Porque você era muito questionadora, então eu tinha medo de você fazer uma pergunta. Né? E é isso, e eu incentivo os meus alunos. Eu quero que vocês façam pergunta pra mim que eu não saiba responder. E tá tudo bem, eu vou atrás. E não, na verdade, a gente tem que sempre buscar evoluir. Mas isso mexe, assim como o cirurgião tem a sua heurística de que tudo tá dando certo, o professor também tem seu ego, o professor também tem seu modo de pensar. Infelizmente tem aquela coisa da autoridade, de não posso vou fazer uma prova difícil pra não... Cara, eu detesto isso. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma... Muito bom. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma diferente. Eu trago essa visão dos professores, porque eu vivo isso e eu escuto, né? Então, mas apertem mesmo a mente do professor, né? E se o professor não sabe, ele vai correr atrás. E tá tudo bem, ninguém é dono da verdade. Eu acho que perturbem mesmo, perguntem, questionem. Eu acho que eu adoro esse tipo de aluno, né? Quando eu vejo um aluno dessa forma, eu falo, cara... E vai até a sugestão também para quem é professor, para quem ensina, que não se sintam envergonhados de não saber, Faz parte. Agora busquem, sejam inconformados também, não saber a resposta e vão atrás. Exatamente. Vamos aqui chegar ao final desse momento realmente maravilhoso. Eu queria que você finalizasse, Tina, contando pra gente assim, né, com a sua trajetória já, apesar dessa cara de menina nova, já com muita experiência, o que você acha assim que foi o ensinamento mais importante, né, que não te contaram na faculdade, não te contaram de forma oficial ao longo da sua formação, que hoje é óbvio, claro e extremamente relevante para você? Lá vem a educadora mais uma vez. Para mim, o ensinamento mais importante é aprender a aprender. Que é isso, Tina. A gente precisa estar sempre de cabeça aberta e disposto a aprender o novo, a aprender o diferente. Porque nada na vida é estático. Então, assim, achar que o que eu aprendi na graduação vai levar para a vida profissional, esqueçam, vocês vão estar sempre se atualizando. E pior, as coisas vão mudando. Olha a gente aqui tendo que aprender a fazer stories, fazer live, fazer edição de vídeo. Isso alguma faculdade ensinou? Não. E isso é a nossa capacidade de aprender a aprender. E é o que eu tento passar para os meus alunos, né? O que eu falo em sala e que não me falaram é que a gente precisa de fato saber aprender. Quando me perguntam, como que você aprendeu bioestatística? Autodidata. Né? Qual é o melhor livro? Óbvio que agora você já tem, mas como foi o seu caminho? Né? Foi dentro do grupo de pesquisa, eu percebi que estatística, nem os pesquisadores fodásticos sabiam fazer, sabiam interpretar, mas não sabiam fazer. Então eu abri o facão e fui atrás do meu conhecimento. Isso é uma capacidade de aprender a aprender. Que isso não é dito em sala de aula, né? Então eu acho que isso eu devo muito a como eu fui criada, a qual escola eu participei lá no processo, né, da infância, do construtivismo, de sempre questionar, de sempre estar querendo inventar as regras, fazer as coisas. E eu acho que essa é a habilidade para mim mais importante, que se perguntar o que é que você quer ter de habilidade pro resto da vida, é essa capacidade de aprender, é estar disposto a aprender. Porque mudar uma cabeça de quem é muito fechado, que não está disponível, é impossível. Então, uma cabeça aberta a aprender, ela é capaz de fazer tudo. Né? Se você hoje faz um tratamento, mas você viu, sabe, leu, você vai mudar.
Se você é fechado, você não vai se permitir a mudança, você não vai se permitir. Então, acho que o que não me ensinaram na faculdade, nem no mestrado, nem em lugar nenhum, né? Isso a gente aprende no Skin the Game, aprende com a vida, né? Então, acho que é aprender a aprender. Levem esses conceitos para a vida de vocês, porque eu acho que é um caminho, né, que faz a diferença, né? Então, é bem atual. Parece simples, né? É o básico, né? A gente Parece volta simples. à raiz das coisas. Você, sintetizando, quem sabe, quem aprende a aprender, quem é curioso, tem grande chance de fazer o que quiser. fazer o que quiser. Eu acho que esse é o caminho. Isso. Queria agradecer em nome do Foco, em meu nome. Obrigado. Eu acho que foi maravilhoso, assim, acho que atendeu as nossas expectativas, superou as nossas expectativas, que era exatamente aproximar. Eu acho que a palavra é essa. A palavra é essa. Eu acho que assim, a nossa ideia com o Foco é aproximar quem está em casa de uma realidade que por vezes ela parece distante, como foi a de hoje, que é exatamente a ideia de que pesquisa e cirurgia não tem nada a ver, e está mais do que provado, tem tudo a ver. E ter uma obrigação do cirurgião correr atrás disso para fornecer o melhor para o seu paciente, não para querer ficar na ideia do laboratório. Então, obrigado por mastigar isso para a gente, por trazer de forma tão objetiva o que você aprendeu ao longo desse tempo, e espero que nós possamos nos reencontrar outras vezes. Com certeza. Tamo junto. Obrigadão, gente. Obrigado. Um beijo de coração. Pesquisa não é coisa de Einstein, é para todo mundo. Beijo, galera! Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.